A gente sabe que precisamos trabalhar, né? Precisamos ganhar dinheiro, não tem jeito. E muitas empresas acabam sofrendo um pouco com tudo isso porque tem muitos funcionários que estão ficando em casa, porque se contaminaram com a Covid-19 e algumas situações são bem particulares nesse caso, tá? A gente fala dos frigoríficos, por exemplo. Os frigoríficos, a gente precisa deles porque a gente precisa do alimento, da carne e tudo mais, e isso reflete na mesa do consumidor, né? E aí, quando esse funcionário, por acaso, se contamina dentro desse espaço, o que pode acontecer? A gente ficou se questionando e aí a gente convidou o Ronaldo, que é advogado, para conversar com a gente sobre isso, né? Tudo bem contigo, Ronaldo? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Prazer Ronaldo, estar aqui novamente. Imagina, o prazer é todo nosso, é muito legal, sempre, porque esses assuntos fazem parte do cotidiano das pessoas. Sim. E por mais que as pessoas falem assim, mas a gente vai falar da doença ocupacional, que está sendo considerada, na verdade, uma doença ocupacional, a Covid-19, você que está em casa pode se perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Mas, na verdade, isso reflete na sociedade como um todo. Se as empresas sofrem com isso, se os funcionários sofrem com isso, acaba refletindo na gente, né? Com certeza. Eu quero te perguntar o seguinte, a gente sabe que a doença ocupacional é uma doença que na verdade, a pessoa pega ela na empresa. Isso é uma coisa tradicional, na verdade, né, Ronaldo? Isso, nós temos vários tipos de doença laboral, né? Uhum. Então tem a doença laboral típica, que é o acidente de trabalho típico, que é aquele que a gente consegue verificar, que acontece, ele caiu, machucou, caiu alguma coisa, se machucou ele realmente no ambiente de trabalho. Trabalhando, Isso, né? Um acidente de trabalho típico. Uhum. Temos também as doenças laborais, né? Como você bem explicou antes ali, a LER, que é lesões por esforços repetitivos, que é bastante comum nos ambientes de trabalho, né? Por fazer vários esforços repetitivos. Então, ela é uma doença do trabalho. Pode ser uma doença do trabalho, pode não ser caracterizada também trabalho, uma doença do trabalho. Mas se a pessoa fizer um exercício ou um movimento Muito trabalhando, isso, ela é considerada. Vai né? ter o nexo de causa ali com o trabalho. Uhum. E nós temos também as doenças que podem ser equiparadas a doenças do trabalho. Né? Que são aquelas doenças que não exatamente ligadas à atividade daquele trabalhador, da atividade daquela empresa, mas ela pode ser considerada uma doença que foi adquirida no ambiente de trabalho. Certo. Como, por exemplo, que temos agora muitos casos de Covid-19. Né? Então, o que acontece? Nós tivemos ali várias medidas provisórias que foram, a partir de março, quando começou essa questão mais forte da pandemia, foram sendo editadas várias medidas provisórias. Começamos com a 927, que a princípio tinha um artigo lá onde invertia o ônus da prova da comprovação da doença do trabalho. O que isso quer dizer? Via de regra, quem tem que comprovar que aquela doença não ocorreu no ambiente de trabalho é a empresa, é o empresário. Né? É isso que a lei prevê. Mas tinha um artigo na medida provisória 927 que invertia esse ônus da prova. Tá? Dizia que quem tinha que provar que adquiriu a doença no trabalho é o empregado. Só que essa é uma prova muito difícil de você conseguir fazer ela. Até porque as pessoas que se contaminam com Covid-19 nem sabem aonde que pegaram a doença. Pois é. E também tem toda a questão da prova técnica, né? E tudo, que a empresa tem uma condição melhor de fazer essa prova. Certo. Então, o que acontece? Várias ações aí pedindo a inconstitucionalidade desse artigo chegaram ao STF, né? E eles entenderam que, numa liminar, que os efeitos desse artigo deveriam ser suspensos ali temporariamente, né? Então, estão suspensos temporariamente. Então, vale o que já diz a lei, que quem tem que comprovar que o empregado não adquiriu essa doença no trabalho é a empresa, é o empresário, tá? Voltou a valer o ônus da prova conforme diz a CLT. E isso é uma coisa que está assustando muito o empregador, na verdade, né? Porque você tem que comprovar que o funcionário não pegou, mas você não tem como saber se esse funcionário trouxe a doença para dentro da empresa, quanto tempo, dias, não tem. É muito sensível fazer essa prova, né?
até na justiça isso vai ser um problema muito sério, porque vai ser muito sensível para criar essa prova. A gente teve casos, igual a gente estava comentando aqui, de alguns frigoríficos aqui na região, que tiveram uma disseminação grande de vários funcionários, né? Sim. Até um frigorífico em Cianorte que está com as atividades suspensas por determinação da justiça, por conta de disseminação do Covid-19. Então, essas são umas situações que parecem assim mais... que você consegue visualizar melhor que aconteceu ali no ambiente do trabalho. Até porque né? lá Mas tem outras que são mais difíceis. Eu estava vendo os números, mas eu não vou lembrar com exatidão, mas são mais de 150 funcionários contaminados, né? Isso. E aí você fica realmente com aquela sensação de que talvez um tenha trazido E contaminou os demais. disseminou ali dentro para os funcionários, porque é um número muito grande de pessoas em um único lugar, né? Exato, exato. E aí eu te pergunto o seguinte, Ronaldo, quando a gente tá falando dessa doença ocupacional, onde o empregador é, entre aspas, responsabilizado sobre tudo isso, o que acontece com esse empregado? Ele vai ganhar uma causa, ele vai ser beneficiado pelo INSS? O que acontece com esse empregado? Então vamos lá. Tanto a legislação trabalhista como a legislação previdenciária ali do INSS, eles têm um tratamento diferenciado quando se trata de doença do trabalho. Né? Na seara trabalhista, o que nós vamos ter? Se esse empregado se afasta por mais de 15 dias, então a partir do 16º dia em diante, que ele fica afastado pelo INSS, ele tem direito à estabilidade provisória de 1 ano no emprego. Tá? Por ser considerada doença do trabalho, ficou afastado pelo INSS, estabilidade de 1 ano no emprego. Fora que ele pode ter na justiça aí uma indenização por ter adquirido essa doença no ambiente de trabalho e tal. Então tem todo esse ônus aí para o empresário, para o empregador. Isso na seara trabalhista. Tá? Na seara previdenciária, INSS, o benefício de auxílio-doença, que não é de doença do trabalho, ele tem, via de regra, uma carência de 12 meses. Então, esse empregado que tem menos de 12 contribuições mensais, ele não vai poder acessar o auxílio-doença se não for acidentário ou alguns outros benefícios que tem ali. Então, com a Covid-19 sendo equiparado a acidente do trabalho, ele não tem a carência. Se ele está trabalhando lá 10 dias, 1 mês, ele vai conseguir acessar o auxílio-doença. Isso já está acontecendo, Ronaldo? Porque a gente falar de uma suposição é interessante, é importante também para as pessoas saberem que está acontecendo tudo isso, essa movimentação na área jurídica e tudo mais, mas já se tem notícias de realmente que isso aconteceu efetivamente? Sim, tem já várias notícias. Na parte trabalhista tem muitas ações na justiça, muitas empresas aí estão demitindo e tudo isso, né? E empregados que já estão com um problema de saúde, com a doença. Então tem essa questão da estabilidade. Muitas ações já na justiça, mas como é uma coisa nova, a gente ainda não tem sentença, a gente ainda não tem decisões, ainda processos que já terminaram e essas as ações ainda não são definitivas. Então, a gente ainda não pode... Uma jurisprudência Isso, ainda não disso, tem um precedente dizer que já está fixado o entendimento, né? Que os processos ainda não encerraram. Até porque um juiz pode entender de determinada forma, e aí outro juiz pode de determinada forma em outro estado do Brasil e assim por diante, até se entrar num consenso. Isso. Não é uma coisa que seja tão simples assim. Né? Até porque tem essa questão que nós falamos da prova, que ela é muito sensível. Então vai ter uma perícia, vai ter tudo isso, né? E também tem a questão que, se esse empregado acabar ficando impossibilitado, inválido, precisar de uma aposentadoria por invalidez, ele vai ter um benefício muito grande. Tá? Porque, por acidente de trabalho, ele vai pegar a média salarial dos 100% do saldo dos salários dele, de todos os salários dele, tá? Que mudou agora com a reforma trabalhista, de todos os salários de contribuição dele, desde julho de 94. E, como é acidente de trabalho, vai ser essa média dos 100% é o salário dele, né? A renda dele, o salário de benefício dele. Se não for por acidente de trabalho, fica 60% e mais 2% o que passar de 20 anos de contribuição para o homem e de 15 anos para a mulher. Então, veja que vai ter uma diferença muito grande se ele conseguir comprovar que
Ele se pegou invalidou na- por acidente ou doença do trabalho, como é a Covid. E a pensão por morte também. Pensão por morte, por doença do trabalho, Uhum. pega todo a média Sim. e ela é 100%. Tá? Isso é pensão por morte pela Covid. Isso. Se a pessoa, né, O acabou... valor, né, do Sim. salário de benefício. Agora, se não for Uhum. por acidente de trabalho, ele vai diminuir a 60%, Tá. tá? 60%, e mais 2% a cada, para o homem mais de 20 anos e mulher a cada 15 anos. E também daí vai diminuir a 50% Tá. e mais 10% para cada beneficiário. Ah, dos filhos, enfim, Isso. ou beneficiários, né? Uhum. Então veja que tem uma vantagem muito grande, isso vai ter um reflexo muito grande de considerar a Covid como doença do trabalho. E é impressionante, na verdade, a gente estar falando disso. Porque às vezes a gente não se dá conta de que a Covid-19 ela está influenciando em muitas áreas. Sim. Em muitas situações diferentes que a gente nem imaginava. Quem diria que ela ia se tornar uma doença do trabalho, ia gerar talvez aposentadorias, porque a pessoa pode ficar Uma sequela. debilitado com alguma sequela, pode ir a óbito em casos, e aí os parentes também podem receber pensão por causa disso. Isso. Que incrível, na verdade, né? Ver que isso movimentou de uma maneira tão estranha tudo isso. Tão né? grande, né? É. Aqui a gente tem um problema de economia, né? E a gente tem também um problema de saúde. É. Então ele vai acabar pegando nessa seara trabalhista, problema dos empresários, das empresas com dificuldade, e também na previdência, né? Porque se gera um problema de saúde, Sim. esse segurado, se ele consegue acessar algum benefício, Uhum. também vai gerar esse direito dele, né? A acessar esse benefício. Acessar o benefício. Então ele engloba muita coisa, ele movimenta muitas áreas aí. Muito bem, a gente falou um pouquinho sobre tudo isso. Eu acho importantíssimo, na verdade, a gente falar sobre isso aqui no programa, levando toda essa informação para você que está em casa acompanhando a gente. Seja aqui pela TV, como eu falei, seja pela internet, e a gente está na internet, todo mundo tem acesso a todas essas informações. Queria agradecer mais uma vez você, Ronaldo, por ter vindo aqui no programa. Sempre à disposição, eu que agradeço. Valeu. Até uma próxima oportunidade. Até a Falando de próxima. outros assuntos que talvez não sejam Claro. da Covid, né? Tomara que não seja, né, do Covid. Valeu, Encontrar então. na próxima oportunidade, né, Vamos falar de outras melhor. coisas. Tá bom, obrigado, até a próxima. Vamos.